Bom, gente, estamos ao vivo pelas redes sociais do Sinjusc, Facebook, para apresentar na nossa live de hoje o nosso caso da vantagem pessoal nominalmente identificável, a VPNI. Gente, então falando especificamente do caso da ADI 5441, ela foi ingressada aí em 2015, como eu dizia, pela Procuradoria-Geral do Estado. Em outubro de 2015, aí vocês lembram que em 2015, especialmente no Judiciário, a gente teve uma greve que finalizou ali no mês de abril, maio, e diz respeito especialmente do Judiciário da nossa lei da VPNI, que foi publicada a partir de 2010. Há precedentes do Supremo dizendo que é constitucional exatamente aquilo que o ministro Alexandre agora está taxando de inconstitucional. Que seja, o cômputo para efeito de cálculo das parcelas a serem incorporadas, o cômputo do tempo anterior à vigência da lei. Evidentemente, esse raciocínio, né, de amanhã ou depois, se houver uma revogação da norma constitucional e uma lei que venha a valorar esse tempo em que houve a proibição, talvez fosse um raciocínio válido. Mas nesse nosso caso, não, porque houve, primeiro, uma vontade legislativa legítima de retirar a vantagem. E agora, uma vontade legislativa também legítima de sua reinstituição. E o modo da sua restituição, os valores jurídicos ou os fatos que vão ser considerados pelo legislador, representam uma decisão política, que depende de um juízo de oportunidade e conveniência exclusivo do legislador. A inclusão do parágrafo 9 no artigo 39 da Constituição reforça a nossa tese de que havia constitucionalidade. E eu quero só fazer uma leitura para quem está nos ouvindo do artigo 13 da emenda 103, como ele é muito claro, como se aplica ao nosso caso. Ela diz assim: não se aplica o disposto do parágrafo 9 do artigo 39, esse que proíbe a incorporação a partir de 2019 da Constituição Federal, as parcelas remuneratórias decorrentes de função de confiança ou de cargo em comissão efetivada até a data da entrada em vigor dessa emenda constitucional. É o nosso caso, os casos individuais que estavam reconhecidos, por isso que eu acho que há uma perda de objeto muito clara da emenda constitucional. E isso, não só nós, mas todos os advogados fizeram esse requerimento, e trouxe uma novidade, né? Foram as primeiras sustentações orais feitas também nessa formulação, e tivemos em torno de 9 sustentações orais, salvo engano. Mas o nosso caso, tecnicamente, em matéria que a gente chama de direito, no direito nós chamamos de direito intertemporal, a bem da verdade, nós não estamos bem diante de uma retroatividade forte, colocamos assim. Nós estamos diante de uma retroatividade fraca, chamada, portanto, e aí vem o nome, retrospectividade. Por quê que nós estamos chamando isto de retrospectividade? Porque, em verdade, o direito ele resolveu valorar fatos passados para que tenha consequências para o futuro. Então, por exemplo, a estabilidade financeira, sabemos todos a diferença do cargo efetivo para o cargo em comissão ou função gratificada, né? Que até 91, quando foi extinta em 91, o que fez o legislador, a depender de cada legislação, 2010, 2015, 2006, ele simplesmente computou o prazo de 91 até instituições dessa lei para que para frente, para adiante, fosse computada essa estabilidade financeira, não para trás. Porque se nós estivéssemos diante de uma retroatividade plena, típica, aí, né, meu caro Pita, inclusive teria que ter pagamento retroativo, ainda que limitado ao quinquênio, teria que ter pagamento retroativo de verba. E isso, estas leis todas vedaram expressamente, né? O direito é feito com base em fatos presentes, com base no direito posto, de modo que o legislador pode, sem problema algum, valorar esses fatos passados. Que fatos? As pessoas que ocuparam cargo em comissão ou função gratificada, e para o futuro, né? Com relação a essa questão da proporcionalidade, acho que esse é um ponto muito importante. Eu lamento realmente que o Supremo não leve isso para julgamento no plenário candidato, porque essa questão da razoabilidade ela está vinculada a um tema que é maior, que é o do que o ministro Alexandre chamou de comportamento contraditório do legislativo, um negócio que não existe.
O legislativo não pode se vincular a uma posição do passado, né? Você imagina, se fosse assim, a gente não teria nunca libertação dos escravos, não se mudaria regime jurídico de servidor e carreira. A gente não pode repensar mais a condição das pessoas no passado, isso não existe. Veja, o que ele está dizendo que a estabilidade financeira faz, que é retroagir, olhar para o passado, é o que todo mundo faz quando contrata alguém. É olhar o currículo das pessoas, né? É por isso que a razoabilidade é tão importante aqui. Porque quando a gente olha para o passado e vê lá o currículo da pessoa, e dentro desse currículo tem tanto o decurso do tempo como o cargo comissionado, o Supremo decidiu que a gente tem que colocar parâmetros nisso, para que essa análise curricular não seja irrazoável e não leve ao extremo que é o sujeito ficou lá um dia, sentou na cadeira e levou toda a remuneração do cargo comissionado que ele ocupou por um período bem pequeno, né? Mas não é esse o caso. A gente está aqui olhando para trás, como faz quem ganha quinquênio, quem faz anuênio, quem entra e precisa atender a requisitos de ingresso, né? E esses requisitos de concessão dessa estabilização financeira, eles não são nem sequer parecidos com aqueles do passado, né? Que foram estabelecidos até 1990. Não é à toa que o recorte é 91. Justamente para não pegar aquele período do passado onde existia já uma estabilização financeira que foi reconhecida constitucional pelo Supremo, que é uma coisa absurdamente bizarra, né? Porque a própria lei catarinense pretérita revogada, antes da sua revogação, foi afirmada a sua constitucionalidade pelo Supremo. Portanto, quando os órgãos constitucionais eles enfrentaram a matéria e retomaram esse instituto com balizamentos muito mais razoáveis do que foi o regramento originariamente apresentado, o fizeram com base em um pronunciamento prévio do Supremo, que reconhece que essa norma é legítima, que esse tipo de norma é legítima. Me parece, portanto, que a gente tem uma dupla situação de ofensa à boa-fé e à confiança objetiva na administração pública e no próprio Poder Judiciário. Porque quando esses órgãos decidiram enfrentar a matéria, depois da reforma administrativa de 98, o que eles o fizeram com base num pronunciamento de segurança do Supremo Tribunal Federal que reafirma a possibilidade e a constitucionalidade de normas dessa natureza. Então esse é um elemento que também foi trabalhado nos memoriais, também foram trabalhadas nas citações orais, e isso nos parece extremamente relevante. Mas nós temos muita esperança. A esperança é a última a ser desistida. E não é a luta que termina nessa etapa. Várias etapas, aqui foram apresentadas várias hipóteses, demonstrando que a gente tem que persistir, porque, na nossa compreensão, o direito é muito bom. O direito de reconhecimento da estabilidade é tão bom que precisou de uma emenda constitucional para dizer que não tem, que é a emenda 103. Então, por isso que a gente está muito confiante de que ainda temos muito tempo de luta. É todo um time, como de fato poucas vezes vi, né, Pita? Um time tão articulado e dedicando-se tanto a uma causa como esta defesa na ADI 5441 em prol dos servidores públicos aqui do estado de Santa Catarina. Digamos, esse azeitamento, esta fluidez de ideias tem funcionado de uma forma muito bacana, muito boa, né? Nós não temos estrelismos, né, Pita? Nós não temos, tudo com muita vontade, muito franco, muito olho no olho, e tem sido uma experiência, digo, realmente gratificante ver esse time todo em ação. De fato, foi uma tropa de elite em que teve um profundo aprendizado. Em dois momentos diferentes desse processo, nós sentamos juntos, discutimos tese, estruturamos estratégias argumentativas, dividimos trabalho, coisa que eu nunca participei em nenhum episódio semelhante, com profissionais tão distintos, tão qualificados e que discutissem estratégia persuasiva diferenciada. Ainda tem muito chão pela frente, tem um julgamento que não é só de modulação de efeitos, né? Ainda a gente tem a oportunidade de levar para o plenário outros debates e que todas as teses, são várias teses, a gente fez um memorial, imagino que vocês tenham recebido, cada um elaborou uma parte, tentando reduzir ao máximo o conteúdo e densificar aquilo para poder entregar para os ministros um memorial pequeno que contivesse tudo. Então, cada um se esforçou muito. Dividir esse trabalho entre todas as pessoas também não é fácil, né? Fazer essa divisão de trabalho. E cada um se esforçou o máximo para poder chegar nisso.
não é? Cada um dos argumentos, cada um dos fundamentos que nós levantamos, se não vierem a ser apreciados e se forem aptos a desconstituir o raciocínio vitorioso, nós vamos levantá-los novamente em embargos declaratórios, não é? E vamos tentar fazer com que haja uma compreensão verdadeira e aprofundada a respeito deste caso da Lei 5441.